tinha uma visão de você, achava que era um cara, por raivoso, invasor e não sei o quê. E por naquela entrevista eu vi que era outra coisa. O que aconteceu ali foi uma decisão de um posicionamento de dizer não a uma postura. Que como eu não estava aqui, eu não podia dizer de uma outra maneira, né? A postura que no caso foi do Monark naquela ocasião. Cara, eu acho que a gente está normalizando muita coisa. Você falou no começo aqui, a eleição de São Paulo como tá, uma guerra. A gente estava num debate ontem. Calma aí, já tá fugindo. Não, eu vou voltar, calma. Que eu vou. Chega lá. O caminho nem sempre ele é reta. O caminho nem sempre ele é reta. Cara, o debate que a gente estava lá ontem. A gente só quer gritar, xingar, gente tóxica. E eu vejo, por exemplo, hoje parte das pessoas e parte da imprensa normalizando isso, deixando de se indignar com isso. Posso dizer que eu acho que uma atitude como a que tu teve meio que faz parte do problema também? Porque o que acontece? Quando você bate no Monark, eu entendo, acho legítimo. O presidente Lula, no mesmo dia, ele fez um tweet putz, isso aqui é um tweet honesto, que é em defesa, tipo, a gente repudia o que aconteceu e, putz, a gente reitera, que aí tem uma foto do Lula lá em Israel, alguma coisa assim. E é uma outra vibe que não é matar o bagulho, que a gente tinha que fazer, assim, em 12 horas o Monark não tava mais aqui. E aí a gente ficou com 120 jovens trabalhando aqui, o lance do Ferrez lá acabou no espaço, então foi um monte de coisa no espaço que não precisava ter ido se a gente tivesse um pouco mais de parcimônia ao lidar com coisas desse tipo. Porque o que acontece na prática é pegar uma parada que uma determinada base já não concorda e joga pra eles, que eles vão fazer o trabalho deles, que é destruir aquilo que foi jogado ali, né? Foi isso que eu senti, cara, e foi por isso que eu fiquei puto. Porque isso me pegou de verdade, no sentido de, putz, cara, tinha sido maneiro, né, o programa. E o do Ferrez, que também é uma puta referência de esquerda, esse ficou. E aí eu fico, puta, eu vou usar referência de esquerda, eu entendo que eu não tenho que agir como o outro, mas putz, foi isso que eu senti. Eu te entendo. Agora também, vamos ser justos. Não foi porque eu tomei uma atitude de retirada para me posicionar contra a legitimação que o Monark fez de um partido nazista, que é uma coisa muito grave, que isso foi o fator que deixou pessoas empregadas, deixou uma situação difícil, não é isso, né? Eu acho que nós temos que ver onde começa o problema. Eu acho que o problema começou justamente quando o Monark vem num espaço e aí a responsabilidade de quem é comunicador. É o que a gente está discutindo, é o que a gente está discutindo hoje, cara. O que aconteceu com o Monark aconteceu. Em 12 horas. Ok, mas o que a gente está discutindo hoje, eu nunca ataquei ninguém. Você não entendeu um ataque para você. Não, A defesa, o ataque, a crítica que eu fiz foi o Monark, porque eu acho que o que ele falou se faz, cara. Não se faz. A gente começa a normalizar isso. Se confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. Pra gente, eu entendo a posição, a gente pode conversar um pouco depois, mas assim, até pra gente entender o que é isso. Puta, tu tá batendo no time, porque o que a gente tá falando é o Monark ficar de nazista, não é verdade. Não, nenhuma vez eu disse que ele era nazista, mas ele legitimou a existência do partido. Mas pulando essa parte, eu entendi, depois vamos conversar sobre isso. Eu entendi que você precisava desopilar seu filho. Total, faz parte. Normal. Eu não tô lugar que falhou. Tá, vamos ver como me sai até o fim se eu consigo te bater mais um pouco. Mas ó, sobre redes sociais e ódio, cara, as eleições desse ano à Prefeitura de São Paulo estão marcadas bem fortemente por ataques, por debates pouco produtivos e assim, a gente tem dificuldade inclusive para saber qual é o número dos candidatos, né? Porque não se fala sobre isso. A gente tá brigando. O meu é 50, só pra todo mundo saber. Sem erro, 50. Mas você percebe que assim, eu sei que 50 porque é pelo partido, mas não é, a gente não tá falando muito sobre proposta, a gente não tá propondo muita coisa, porque os debates estão cheios de ódio e o debate público, na verdade, com acusações e tudo mais, né? Cara, o que você sente sobre isso? E assim, estratégia pra lidar com isso, porque é um fato, de certa forma, essa avalanche, como tá sendo, assim, meteórica, não é muito comum, nunca vi. Deixa eu te falar, Igor. Fake news na política, infelizmente, virou rotina. Só muda o tema. O método é o mesmo. E eu acho que, infelizmente, quem tá na política tá tendo que aprender e desenvolver formas pra lidar com isso. A gente tava falando aqui antes de começar. Cara, a eleição de 2020 pra Prefeitura de São Paulo. Os candidatos, Bruno Covas era candidato. Eu fui pro segundo turno quando ninguém acreditava. Não tinha 10 segundos na televisão, não tinha, enfim, não tinha estrutura de campanha, não tinha apoio de grandes partidos, nada disso. Fomos pro segundo turno. Eu tinha muita diferença com o Bruno Covas. A gente pensava a cidade de um jeito diferente. E isso ficou claro na campanha. Você não viu ninguém chegando de ninguém atacando, querendo lacrar e só fazer corte em cima do outro. Foi uma eleição civilizada. Como política já sabia que o Bruno tava doente? Eu sabia. E, inclusive, teve gente que me aconselhou na lógica de vale tudo a jogar isso na campanha. Né? E eu falei que não ia fazer isso nem a pau. Porque tem um limite, cara. Tem um limite que é ético. Você poder chegar na tua casa, olhar para tuas filhas, dormir no travesseiro, básico. Tem que ser um limite de vida, não só na política. Né? Agora, o que tá acontecendo aqui? Nessa eleição, surgiu alguém que veio pra tumultuar, certo? Pra fazer só guerra de internet. O papel do Marçal Curtida é esse. O Marçal, cara. Mas eu achei no começo que era um cara que mentiroso, que tá ali. Me pareceu no começo ele andava muito boia. Sabe, o cara que sai vendendo que é sou de fora da política, sou empresário, bem sucedido, e você engenharia, esse é o discurso do Dória. Depois eu percebi que não é só isso. Ele é um cara que brinca com o sonho das pessoas. Eu assisti, me mostraram um texto dele aqui, conversando contigo, quando ele fala um negócio de querer levantar defunto no velório. Cara, alguém que faz isso, e ainda fala isso com certo orgulho, é você. Imagine, se coloca nesse lugar, de uma família, você perdeu a mãe, seu pai, seu irmão, quer que seja, alguém querido. Você mal sonha isso. Também, porra, cara, mas aí nós temos uma patologia social, né? Agora, pensa, alguém que chega pra uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que o maior sonho do cara é poder voltar a andar, e brinca com isso. Isso tem um elemento meio patológico. Eu tive a oportunidade, aqui não falo como candidato, falo como um cara que se formou em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria. Tem um elemento ali, cara, de psicopatia, do narcisista ali, é verdade. Não, porra, tô te falando. Não tem que levar ele pra clínica pra ver isso aí, né? Não, cara, mas assim, tem tipos que são muito claros. O Freud tem um texto que ele fala das pessoas que são meio vazias e que tiveram algum tipo de sentimento de inferioridade ou porque dificuldades nas relações familiares na infância. E aí essas pessoas desenvolvem um mecanismo de inversão, que gera um sentimento de superioridade, um desejo de superioridade. Então é alguém que se sente vazio, se sente inferior, e aí vira megalomaníaco. Cara, vai dizer, vou ganhar no primeiro turno. Começa a achar que é o super-homem que vai resolver todos os problemas e ele começa a acreditar na própria mentira. Aí que vira patológico. Cara, o que acontece? Tá funcionando.
O cara disparou nas pesquisas, tá ligado? Como é que faz? E aí, assim, vamos ver como é que você vai fazer pra me enrolar sem me entregar a estratégia. Mas como é que faz pra não só... Você tem que tirar votos dele, tá ligado? Você tem que convencer pessoas a não votar nele. Eu acho que, inclusive, a megalomania dele é tão convincente que te convenceu. Se você olhar a última pesquisa, Igor, pega as 3 dos institutos mais relevantes, certo? Datafolha. Eu tô com 23, ele tá com 21, o Nunes com 19. Que é empatado. Né? Empate técnico, mas numericamente tá na frente. Ele cresceu, mas alguém dispara quando alguém está na frente dos outros. Você só tem que tirar voto de alguém quando ele tá muito na sua frente. Tá. Não é o caso, ele tá atrás numericamente. Você pega a Quest, Mano, é perigoso. a mesma coisa. Não, lógico que é. Eu não tô minimizando e subestimando, não, cara. Esse jogo convence pessoas. O cara igual o Bolsonaro virou presidente do Brasil, meu irmão. Já depois disso, você não pode subestimar mais nada. Entendeu? Então, não se trata aqui de subestimar, é só a gente não entrar na narrativa do cara. Senão, se você fica ouvindo ele falando 5, 10 minutos, você começa a achar que ele vai ganhar primeiro turno. Coisa que não tem nem pé nem cabeça, nenhuma pesquisa aponta a possibilidade disso acontecer. O que ele fez foi organizar um eleitorado, que é o eleitorado que votou no Bolsonaro aqui em São Paulo, uma parte desse eleitorado, certo? Então ele pegou isso, uma parte desse eleitorado estava no nulo, no não voto. Falou, porra, Ricardo Nunes me representa, foi pra Marçal. Outra parte, é o cara que queria. Esse cara dificilmente vai pegar, cara. O cara que votou no Bolsonaro dificilmente. Não é fácil, não é fácil. O cara que votou no Bolsonaro. Tô falando, o cara que votou no Bolsonaro, que agora tava falando, porra, esse Ricardo Nunes dando mole, não vou nele, e tava no nulo. Ou então que tava no Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro falou que era o candidato dele. Quando o Marçal surge com essa pegada, com esse discurso, assim, que é puro suco do Bolsonaro, embora ele não seja diferente do Bolsonaro em vários aspectos, mas é um puro suco, é o cara que se vende com a mentira, falando o absurdo, e ele centraliza, fazendo a pegadinha. Assim que o Bolsonaro se tornou uma celebridade, né, na política mesmo como deputado federal, fazendo esse mesmo jogo, chamando a atenção das pessoas através do absurdo. Né? E aí, quando ele faz isso, ele catalisa esse eleitorado bolsonarista nele. E como a campanha começou há 15 dias, esse processo aconteceu muito rápido em 15 dias, porque ele tem uma rede social que é forte, que tem vários seguidores, que tem grande engajamento, isso ninguém vai negar. Né? O cara fez esse trabalho ao meio de vida dele. Né? Como ele fez, outra história, foi enganando pessoa, fazendo esquema. Aí a justiça que tem que mostrar, a cara de polícia. Agora, ele tem esse engajamento, teve esse crescimento, mas isso, assim, não vamos nem ao céu nem ao inferno, cara, nem 8 nem 80, certo? Não pode subestimar, não pode falar, putz, isso aqui tá bom, não. É um risco. Eu acho que São Paulo tá vivendo um risco hoje. Um risco de ter uma articulação do pior da política bolsonarista com o banditismo, com ligação com o crime organizado, chegando na prefeitura e com a chave de cofre da maior cidade do Brasil. Isso tu fala com tranquilidade, tem ligação com o crime organizado. Bicho, isso não sou eu que falo. Você tem visto as matérias e as investigações? Vamos citar algumas aqui. Como é que ele tá investigando? Aí, beleza. Durante as investigações, até essa conclusão, existem uma série de indícios probatórios que se sustentam. Então, por exemplo, uma coisa é certa. 2 caras ligados a ele, assessores, amigos dele, colocaram o carro no lixo pra colocar isso. Isso não é certo, isso aconteceu, está comprovado. Outra coisa é certa. O presidente do partido dele tem um áudio, que é adulterado, que é verdadeiro, dizendo que tem ligação com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Outra coisa é certa. Ele foi condenado pela justiça por roubar a velhinha, né, num esquema bancário de fraude bancária. Isso é inegável, tá lá a sentença. Né? O cara foi condenado nisso. Então, assim, você tem agora essa investigação que tem menos, vamos dizer assim, menos conclusões do cara que ele tem ligação, que é aeronaves para ele e tal. Os aeronaves também vendia as aeronaves para o tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil. Saiu esses dias com documentos com a investigação da Polícia Federal. Então, cara, quando tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, costuma ser porco. Eu costumo acreditar nesse tipo de coisa. Agora, o cara tem indícios de ligação com banditismo, isso não é novo. Não é novo. Pensa numa coisa. Qual a relação que a família Bolsonaro tem com a milícia no Rio de Janeiro? Ah, bicho, o cara dentro da nóbrega do escritório do crime. A mãe dele e a irmã eram assessores do Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro homenageou ele como deputado. Sim, o Queiroz era o assessor do Bolsonaro e operava com os caras. Então, você construiu-se uma relação da família Bolsonaro com a milícia. Né? Essa ligação do extrema-direita do bolsonarismo com o crime não é nova. É nova aqui em São Paulo. No Rio, ela já está sendo investigada, já tem conclusões e provas há muito tempo, com gente presa. Né? O problema, o risco que a gente está vivendo aqui em São Paulo, Igor, é dessa situação, aí, ó, virar quase a mesma coisa que é política e crime, que já existe no Rio de Janeiro. Quase todos os governadores do Rio foram presos. Nos últimos 5. Disso entrar aqui para São Paulo, cara. Isso é grave. Nós estamos falando de um orçamento de quase 120 bilhões de reais, bicho. Não é qualquer coisa. Não, sim, se for, especialmente quando a gente tiver comprovação, se a gente tiver comprovação nesse sentido, também é extremamente perigoso mesmo. Mas, cara, esse lance você tava falando do Bolsonaro e tudo mais, ainda é uma eleição aqui em São Paulo que dá pra se apoiar nas figuras de Bolsonaro e Lula, cara? Porque assim, é um menino Lula. Você acha? Eu acho que tu se comporta um pouco. Quando você fala, você parece o Lula. Não sei se tá tentando imitar, mas parece. Não. A Lúcia Barbinha, não sei qual que é. Você tem uma barba maior que eu. Mas quando eu tô falando no comício, eu não pareço o Lula. É que você não fala no comício. Você só fala aqui no flow. Deixa eu te falar, Igor. Cara, é lógico que as pessoas precisam saber quem apoia quem. Mas eu tenho minha trajetória própria. Eu não escolho ninguém. Minha trajetória eu construí através de uma atuação no movimento social, que eu tenho orgulho. E que pago o preço dela até hoje. Por isso o seu meme do invade casa. Cara, porque assim, a gente pagar o preço pelas nossas escolhas, é o que tem que ser mesmo. Isso é correto. Você tomou uma escolha, você tem que pagar o preço dela. Quando você não paga, é covardia. Eu pago o preço da minha escolha. E me orgulho delas. Você não vai viver em nenhum momento falando, porra, cara, não é assim o que eu fiz. Não, sabe o que eu fiz? E acho bom a gente ter a oportunidade de falar isso aqui. Eu desafio qualquer um, do Marçal, qualquer um que diz que eu sou invasor de casas, que o movimento sem teto invade casa, dizer uma casa. Uma, não precisa de duas, não. Uma que o movimento invadiu. Não tem, cara. Sabe o que o movimento faz? Sei, tu me contou no episódio que Não mandou deixa eu tirar. contar de novo, vai. Ele tá conseguindo deixar. Tá lá mesmo, tá muito bem explicado lá no episódio que mandou tirar. Mas vai lá, continua aí. Tô brincando, é importante dizer. Não, é importante, vê só. O que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão em situação ilegal. Pega esses prédios que estão abandonados no centro há 20, 30 anos. Cara, que só gera insegurança, vira lugar pro crime. Uma mulher não tem coragem de passar a noite, que é risco de ser Expressivo o número violentada. de imóveis assim nessa situação. Igor, no centro de São Paulo são 20%, uma a cada 5. Não, Manda os fatos, checar que eles vão ver. Esse eu sei que é verdade, é que eu fui olhar e fiquei impressionado, 20%. Cara, é coisa pra caramba. 20% dos prédios estão abandonados. Não é, às vezes as pessoas pensam, abandonado, o que é? Cara, não é a casa da tua sogra que você deixou pra alugar. Não é a casa de veraneio que na praia. Não, é abandonado há 20, 30 anos. E deve mais imposto que o valor do próprio imóvel. Aí tem uma lei, Estatuto da Cidade, essa lei faz mais de 20 anos, 2001. Que ela diz o seguinte, se o imóvel está abandonado, a prefeitura tem que notificar o proprietário e dizer, o proprietário, faz alguma coisa. Você tem um ano pra apresentar um projeto. Passou esse ano, o proprietário não faz, vai incorrer IPTU progressivo e depois a prefeitura pode tomar o imóvel por desapropriação sanção, que é o que chama. Tá lá. Isso não acontece. O movimento sem teto surgiu justamente para pressionar o poder público a cumprir essa lei.
pra chegar nesse imóvel abandonado, entrar lá e falar, ô, Estado, vamos cumprir a lei, desapropriar isso aqui, reformar, deixar bonitinho, fazer casa para as pessoas. E isso tá escrito, cara. Só que não é feito. E não é feito porque tem um poder gigante chamado especulação imobiliária. Esse é um ponto. Tenho visto nos debates o discurso do Marcelo, que é muito parecido com o que era do Bolsonaro, quando chegou dizendo que era com o sistema, né? Vem assim, com o sistema, então todos Agora ele deu uma amenizada nessa daí. Agora ele já entendeu que precisa fazer uma certa política. Não, mas é o sistema em São Paulo. Não pensa nisso. O sistema geralmente é o que todo mundo é contra, é um troço uma entidade do mal. Mas quem é? Quando você fala pra esse, pro público em geral, parece um troço, assim, um fantasma. Bota na mesa. Quem é o sistema em São Paulo? Quem é o sistema? O sistema em São Paulo, cara. É brinquedo, a famosa Faria Lima e especulação imobiliária. É que envolve bilhões nessa cidade. Tá? Esse é o sistema. Como é que funciona o esquema da especulação imobiliária? Você deixa muitas vezes o imóvel ali largado, uma região mais degradada, deixa a região piorar, pra você comprar na baixa, depois você melhora e vende na alta. Isso é especulação. É assim que funciona, cara, no mundo todo. Aqui eles têm uma força na política que é gigante. Gigante. Alteraram o diretor. Quem mora no centro. Quanto você mora? Eu moro aqui perto. Aqui. Então quem mora no centro expandido de São Paulo, perto da estação de metrô e de corredor, ele não quis dizer, eu não invadi. Não, Vila Prudente. Mas eu não vou meter essa, eu sei que você vai responder. Eu me disse curativo. Até o fim desse programa invade esse coração. Mas deixa eu falar. Aí, o que eles fizeram uma alteração no plano diretor? Agora, eles vão Ricardo Nunes, é o seguinte. Pegou e liberou geral para as construtoras poderem fazer prédios mais altos. No plano diretor anterior, colocava um limite e dizia que esses prédios mais altos, feitos perto de metrô ou de corredor de ônibus, eles tinham menos vaga de garagem e tinha captação social também. Por quê? Qual era a lógica? Para você desestimular o uso do automóvel e estimular o uso do transporte público para a cidade, não virar um caos entupida que ninguém consegue passar. Agora, liberaram geral. Então, pega, tá acontecendo isso em todo o centro expandido de São Paulo. Um terreno lá tinha 4 casas. Aí essa construtora, pá, compra as 4, demole, faz um prédio de 40 apartamentos, 20 andares. Onde tinha 4 carros, agora tem 40 carros. Só que a rua é a mesma. E aí, bicho, entope, sem planejamento. Então, o interesse de meia dúzia de construtora tá prevalecendo sobre o interesse da cidade, cara. Então, pergunta, vai lá para as grandes construtoras, com quem vocês vão votar? O sistema de São Paulo pergunta quem vocês vão votar. Metade vai votar no Marcelo, metade vai votar no Nunes. Difícil ter um voto. Esse é o sistema de São Paulo. Agora, o que eu estava te dizendo do movimento sem teto, o movimento, através dessa luta das pessoas, já deu casa para mais de 15 mil pessoas, cara. 15 mil famílias, melhor dizendo. E eu vi que tu tinha uma parada, cara, que eu até anotei aqui, que você estava propondo o maior programa de regularização fundiária da história de São Paulo. 250 mil imóveis regularizados, é o que tá no nosso programa. Como isso é possível? Como é que dá pra fazer isso, sei lá, nesse mandato? Porra, lógico que dá. O que é regularização? Porque às vezes quem tá assistindo a gente, regularização fundiária é um nome técnico, né? Regularização fundiária é você dar o título de posse pra pessoa que mora em comunidade regular, que não tem o título. E aí ele passa de fato a ser proprietário. Cara, você não acredita? Tem uma comunidade perto da minha casa, mora tudo. Tem Morro da Lua, ali no Jardim Dá. Morro do 40 anos, bicho. Você for um dia, você vai ver. Casa, sopradão. Cara que investiu tudo. Deixou pro filho. 2 andares. Fez um negócio legal. O pessoal investiu a economia dele toda. As pessoas constroem com as próprias mãos. 40 anos. Beleza. Chegou ano passado, Prefeitura de São Paulo, alegando que era área de risco, pegando quase a comunidade inteira, gente, um lugar que obviamente não era risco, meteu um pedido de despejo na justiça. Por quê? Porque eles não tinham regularização. Se eles tivessem regularização, ninguém podia querer despejar. E, curiosamente, é num lugar em que tá avançando o Morumbi Sul. Então tá construindo um monte de prédio grande, com varanda gourmet, eles queriam tirar a comunidade. Então, a regularização fundiária é uma garantia do que aquela pessoa fez, vai ficar pro filho, vai ficar pro neto. Ah, Boulos, mas por que é irregular? Cara, a enorme maioria das periferias do Brasil são irregulares. O povo, urbanização de São Paulo, vamos dar um século pra trás. Anos 1930. Industrialização, começa a industrialização do Brasil, migração do povo do Nordeste, do Norte para São Paulo. São Paulo agrega as indústrias. Então começa a vir muita gente precisando de mão de obra. Onde esse povo que veio vai morar? São Paulo cresce, de repente duplica, triplica a população, onde vai morar? O Estado não deu nenhuma alternativa. A prefeitura não deu nenhuma alternativa. Não tinha programa habitacional. O que o povo fez? Loteamento clandestino. Isso não foi só em São Paulo, não, foi no Rio, foi em todas as grandes cidades. Uma parte desses loteamentos clandestinos, ocupação, ou o loteador ia lá e vendia para as pessoas, grilagem. Foi assim que se formou as periferias do Brasil todo, cara. Olha e volta. Só que uma parte disso se regularizou ao longo do tempo, nos últimos 50, 60 anos. Outra parte segue irregular até hoje. Então você tem que dar o direito daquela família que tá lá. Pô, tem que acabar isso aí, mano, em algum momento. Você poder deixar isso pro seu filho, deixar isso pro seu neto. Então a regularização é difícil de fazer. Você pode fazer 250 mil, que é a nossa meta. Bom, aí, vamos lá, vai lá. Isso, vamos lá, não gastamos dinheiro fazendo isso. Gasta, não é tão barato, por quê?